corpo material do médium estar em contato molecular com o perispírito, há, então, uma espécie de absorção ou impregnação de fluidos perispirituais, que causa impressão boa ou má sobre o corpo material, dependendo do grau de elevação do espírito. Isso explica também por que, no processo de obsessão, fascinação ou de subjugação corpórea, a ação malfazeja do espírito pode tornar doente a sua vítima. Por fim, cabe ressaltar que, quando não se estabelecem relações fluídicas entre o perispírito do espírito que quer se manifestar ou comunicar e o do médium, o espírito guia do médium pode interferir, vencendo esse impedimento e servindo de intermediário da comunicação desejada. 10. O perispírito desempenha algum papel no processo de obsessão espiritual? Sim, fizemos uma referência a isso no item anterior. Mas, agora, como informação complementar, dizemos que com a identificação do perispírito do espírito obsessor com o perispírito de sua vítima, ele consegue agir não só sobre o corpo material, mas também interferir de alma para alma, controlando o pensamento, sua vontade e, consequentemente, as atitudes e ações da pessoa atingida. Dessa forma, o espírito obsessor transmite também à sua vítima impressões desagradáveis, penosas ou constrangedoras e inspira-lhe ideias e gestos ridículos. Se a vítima não resistir a essa influência nefasta, o processo pode se agravar, chegando à fascinação ou mesmo à subjugação. Esse processo da obsessão, fascinação ou subjugação, não difere, em essência, do fenômeno mediúnico, pelo qual o espírito atua sobre o perispírito do médium para promover a sua manifestação física inteligente. Allan Kardec, no artigo Cura da Jovem Obsedada de Marmande, contido na Revista Espírita de junho de 1864, publicou uma mensagem do espírito Pequena Carita, que confirma a explicação dada anteriormente. O espírito, que subjuga, penetra o perispírito do ser sobre o qual quer agir. O perispírito do obsedado recebe, como que um envoltório, o corpo fluídico do espírito estranho, e, por esse meio, é atingido em todo o seu ser. O corpo material experimenta a pressão sobre ele exercida de maneira indireta. Pareceu admirável que a alma pudesse agir fisicamente sobre a matéria animada. Entretanto, é ela a autora de todos esses fatos. Ela tem por atributos a inteligência e a vontade. Por sua vontade ela dirige, e o perispírito, de uma natureza semimaterial, é o instrumento do qual ela se serve. O mal físico é aparente, mas a combinação fluídica que vossos sentidos não podem captar esconde infinitos mistérios, que se revelarão com o progresso da doutrina, considerada do ponto de vista científico. Quando o espírito abandona a sua vítima, sua vontade não age mais sobre o corpo, mas a impressão que recebeu o perispírito pelo fluido estranho, de que foi carregado, não se apaga de repente e continua ainda por algum tempo a influenciar o organismo. No caso de vossa jovem doente, tristezas, lágrimas, langores, insônias, distúrbios vagos, tais são os efeitos que se pode produzir em consequência dessa libertação, mas, tende certeza e assegurai a menina e a sua família, essas consequências serão para elas sem perigo. E assim que o perispírito desempenha um papel muito importante no processo de obsessão, fascinação ou subjugação espiritual, exigindo os conhecimentos e os recursos do espiritismo para que a vítima consiga se libertar dos males espirituais e físicos que atingiram. 11. Que papel o perispírito desempenha nas manifestações físicas dos espíritos? Allan Kardec desenvolveu a questão das manifestações físicas dos espíritos, no item 74 de O Livro dos Médiuns, em função das seguintes orientações oferecidas pelo Espírito São Luís. A Kardec, como um espírito pode mover um corpo sólido. Espírito São Luís, combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. Quando uma mesa se move,
É porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida fictícia. Estando a mesa preparada, o espírito atrai e movimenta sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chamais perispírito, oferece a chave para todos os fenômenos espíritas materiais. O espírito é a causa, e o fluido é o seu instrumento. Ambos são necessários. A matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. A mesa obedece por si mesma ao ser inteligente. É a mesa animada que obedece à impulsão dada pelo espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa, até que a quantidade de fluido já não é mais suficiente para animar a mesa. A vitalidade de que está momentaneamente animada lhe permite obedecer ao impulso da inteligência, da vontade do pensamento do espírito. Allan Kardec, ante esses ensinamentos muito esclarecedores, fez as seguintes ponderações. A densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos. Parece variar também, no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Os espíritos moralmente adiantados, o perispírito é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, o perispírito aproxima-se da matéria densa. E isso que determina neles a persistência das ilusões da vida terrena. Assim, as entidades de baixa categoria pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, conservando os mesmos desejos e quase a mesma sensualidade. A maior densidade do perispírito do espírito inferior torna-o mais apto a promover as suas manifestações físicas. O perispírito é, para o espírito, o que o corpo material é para o homem. O perispírito, sendo um invólucro semimaterial constituído do fluido universal condensado, permite que o espírito haja sobre a matéria, que tem aquela mesma origem, e, assim, promova as suas manifestações físicas. A densidade do perispírito está na razão da inferioridade moral do espírito. Isto dá ao espírito inferior um poder maior do que ao espírito elevado, que tem um perispírito mais sutil e etéreo, sobre os fluidos necessários às suas manifestações físicas. A combinação mais ou menos fácil que o espírito faz de seus fluidos com o fluido animalizado emanado do médium de efeitos físicos, sendo que cada um emite de forma mais ou menos abundante, determina a intensidade ou a potência da manifestação física do espírito. Da mesma forma que um espírito encarnado precisa de um corpo material para poder agir diretamente sobre um objeto material, o espírito precisa do perispírito para poder agir sobre a matéria, inclusive a sutil existente no mundo espiritual. Como o espírito está afinado com o seu perispírito, este lhe serve de agente, de instrumento de ação sobre a matéria sutil que o cerca. Portanto, com base nas revelações dos próprios espíritos, Allan Kardec desvendou, de forma muito clara, coerente e lógica, o papel importante desempenhado pelo perispírito na promoção das manifestações físicas dos espíritos, contando sempre com a indispensável participação dos médiuns aptos a isso. Allan Kardec obteve ainda a confirmação desse processo nas manifestações físicas, interrogando o espírito Tambor de Berezina, sobre o modo como conseguia erguer e sustentar uma mesa no ar, sem nenhum ponto de apoio. Nossa vontade, que obriga a mesa a obedecer-nos, e, ainda, o fluido que lhe transmitimos. Revista Espírita, julho de 1858. Além disso, no artigo o Sr. Schier,
contido na Revista Espírita de fevereiro de 1861, Allan Kardec reafirmou, com as seguintes palavras: o processo que os espíritos empregam em suas manifestações físicas. Quando uma mesa se move, não é o espírito que a toma com as mãos e a levanta à força de braço, pela razão muito simples de que, embora tenha um corpo como o nosso, tal corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Ele satura a mesa com o próprio fluido combinado com o fluido animalizado do médium. Por tal meio, a mesa fica momentaneamente animada de uma vida fictícia, então obedece à vontade, como faria um ser vivo, por seus movimentos, exprime a alegria, cólera e os diversos sentimentos do espírito que dela se serve. Não é ela que pensa, se alegra ou encoleriza, não é o espírito que se incorpora nela, porque ele não se metamorfoseia em mesa. Ela lhe é apenas o instrumento dócil e obediente à sua vontade, como o bastão que um homem agita e com o qual exprime ameaça ou faz outros sinais. Neste caso, o bastão é sustentado pelos músculos, mas a mesa, não podendo ser movimentada pelos músculos do espírito, e agitada pelo fluido dele, que faz o papel da força muscular. Ainda na comunicação ditada pelo espírito Erasto, através da mediunidade do Sr. Dumbell, com o título de Transporte de Objetos e Outros Fenômenos Tangíveis, encontramos a seguinte explicação sobre a participação do perispírito no fenômeno da manifestação física. Entre o espírito e o médium influenciado deve existir uma certa afinidade, certa analogia, numa palavra, uma certa semelhança que permite a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que quer fazer um transporte de objetos. Essa fusão deve ser tal, que a força resultante, por assim dizer, se torne uma. Ponto. Indispensável à produção de fenômenos medianímicos. O fluido vital é apanágio exclusivo do encarnado, e, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a impregnar-se dele. Com essas revelações dos espíritos e com as pesquisas e conclusões tiradas por Allan Kardec, ficou totalmente esclarecido o papel desempenhado pelo perispírito nas manifestações físicas dos espíritos. 12. O perispírito desempenha algum papel nas manifestações visuais dos espíritos. Allan Kardec resolveu essa questão difícil ao publicar, num Incêndio Livro dos Médiuns, as seguintes revelações. As manifestações visuais dos espíritos decorrem das propriedades do perispírito, pois este pode sofrer diversas modificações e transformações, à vontade do espírito. O invólucro semimaterial do espírito é o intermediário que ele usa para manifestar-se visualmente aos homens. Modificando seu invólucro fluídico, o espírito pode tornar-se visível ao homem, sob a forma humana ou em uma outra forma qualquer. Modificando as moléculas do seu perispírito, o espírito pode aparecer aos homens, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, seja em plena luz, seja na obscuridade. A modificação promovida pelo espírito em seu perispírito não se trata exatamente de uma condensação. Esta é mencionada apenas como uma forma de comparação para que o homem possa compreender esse fenômeno. A modificação promovida no corpo fluídico trata-se, na realidade, de uma combinação de fluidos. Assim, o espírito dá ao perispírito disposição especial, a qual não encontra analogia com outros corpos no meio terreno, mas que o torna perceptível à visão. Em alguns casos, a aparição torna-se momentaneamente tangível e pode ser constatada pelo tato. As manifestações visuais dos espíritos são quase sempre espontâneas, mas podem ser provocadas se existir algum médium que possua essa faculdade especial. A aparição do espírito dá-se sempre sob a forma humana. Mas, pode haver alguma variação nessa aparência, embora predomine sempre o tipo humano. A aparição sob a forma de flama ou de clarão é quase sempre um efeito óptico da emanação do perispírito,
que aparece parcialmente ao homem. Os espíritos inferiores podem assumir ou aparecer temporariamente sob a forma de animais. Allan Kardec, ante tais revelações, fez as seguintes considerações. Quando o perispírito adquire as propriedades da matéria e torna-se momentaneamente visível ou tangível, o espírito se apresenta com a forma ou aparência em que melhor possa ser identificado, se for o seu desejo. Assim, alguns espíritos mostram-se estropiados, coxos, corcundas, feridos, com cicatrizes ou portando algum objeto, se isso for necessário à sua identificação. O espírito apresenta-se, geralmente, com os seus trajes tradicionais. O espírito comum veste-se, geralmente, como fazia nos últimos dias de sua existência. Alguns espíritos, para facilitar a identificação, aparecem com os objetos ou instrumentos que lembram as atividades terrenas que mantinham. Assim, em certas aparições, os espíritos aparecem portando joia, bengala, cachimbo, lanterna, livre, etc. Esses objetos têm todas as aparências da realidade. Os objetos que os espíritos portam são formados pela ação da sua vontade sobre os fluidos que estão dispersos na atmosfera fluídica. Eles combinam e transformam os fluidos por um ato de sua vontade. Assim, a matéria etérea assume a forma temporária do objeto que precisam portar. Em certas ocasiões e condições especiais, o espírito pode produzir uma substância salutar ou mesmo a tinta que precisa usar para promover a escrita direta sobre uma folha de papel em branco. Os espíritos superiores apresentam-se sob uma figura bela, nobre e serena. Os espíritos ainda inferiores mostram-se com uma aparência feia, feroz ou bestial e, algumas vezes, revelam os vestígios dos sofrimentos que estão experimentando em decorrência das suas atitudes morais inferiores. Essas aparições são mais comuns e evidentes nos locais chamados mal-assombrados. Portanto, no perispírito está o princípio das manifestações visuais dos espíritos, inclusive na que ocorreu com Jesus, quando os espíritos de Moisés e de Elias foram vistos por alguns dos apóstolos cheios de majestade. 13. O perispírito pode originar doenças. Allan Kardec deixou claro como o perispírito pode originar doenças no corpo material ao publicar, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, as seguintes revelações, feitas espontaneamente pelo espírito Morel Lavallée, através do médium Desliens. O homem é composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se à saúde ou à doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desacordo parcial. Se a doença ou desordem orgânica procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, no caso de tratar-se de uma modificação do princípio fluídico que se acha alterado, será preciso uma modificação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar-se ao normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar, para combatê-la, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obter a cura. Sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E se o perispírito for entravado, os órgãos materiais que estão em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito, mas residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados, até que se percebam que é preciso levar a lures atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim,
A doença proceder do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e nem é cuidando de um nem do outro que se fará desaparecer a causa. Dessa maneira ficou explicado como o perispírito pode gerar doenças no corpo material, podendo ser tratadas com os recursos fluídicos denominados popularmente de imposição das mãos ou passes. Mas a causa pode também estar no espírito doente, que deve ser tratado com os recursos morais da melhoria íntima, da prece, da paciência, da calma e da resignação. Allan Kardec, no artigo Atmosfera Espiritual, publicado na Revista Espírita de maio de 1867, salientou, de uma forma muito precisa, como os fluidos perispirituais podem exercer influências salutares ou doentias sobre o corpo material. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme seu grau de depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e, também, seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se ache carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer influências sobre a saúde física, assim como sobre a saúde moral. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos, e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos, que o viciam ou saneiam. Numa assembleia em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar seria impregnado de emanações salutares, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Agora, se considerarmos que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que, por isso, o ar seja saturado dos fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Além disso, Allan Kardec, no artigo Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, publicado na mesma revista, edição de março de 1868, explicou: as qualidades do fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Há fluidos que superexcitam, outros que acalmam, fluidos fortes, fluidos suaves e muitas outras nuances. Há grande número de doenças, cuja origem é devida aos fluidos perniciosos, dos quais é penetrado o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam seu curso. A medicação ordinária é inoperante em todas as doenças causadas por fluidos viciados, e elas são numerosas. A matéria pode opor-se à matéria, mas a um fluido ruim há que se opor um fluido bom e mais poderoso. Dessa maneira, o Espiritismo nos orienta acerca da origem de muitas doenças e, principalmente, nos ensina a manter uma atmosfera fluídica salutar, através do equilíbrio emocional e dos bons sentimentos e pensamentos. Estes influem na composição fluídica do perispírito, e atraem a presença dos bons espíritos, que exercem influências salutares sobre nós. 14. Que acontece ao perispírito no momento da morte? O perispírito desempenha um papel muito importante no momento da desencarnação do espírito. Quando ocorre a morte do corpo material, a alma entra em um estado de perturbação mais ou menos prolongado, dependendo das suas condições espirituais e morais. Então,
O perispírito, que estava unido molécula a molécula ao corpo material, começa a se desprender gradualmente. Esse desprendimento pode ser rápido ou lento, variando caso a caso, em função do tipo de morte natural, acidental ou violenta em razão do grau de afinidade que existe entre as moléculas do perispírito com as do corpo material. Para a alma que se identificou com os valores espirituais e com a prática das virtudes, conquistando a nobreza moral, esse desprendimento é rápido e a perturbação não passa de um sono breve. Assim, a alma do homem de bem se desprende com facilidade do corpo material. O seu perispírito, formado de fluidos sutis, tem pouca compatibilidade com a matéria densa. Então, a perturbação é leve, e a libertação processa-se sem esforços, ajudada pelo pressentimento do estado feliz que vai desfrutar na vida espiritual. Um exemplo muito interessante disso encontra-se na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec publicou o seguinte depoimento de um espírito feliz. A morte foi para mim como um sono tranquilo. Não tendo preocupações com o futuro, não me apeguei à vida. Não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos instantes. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que houvesse sequer me apercebido. Não sei quanto durou esse último sono, mas foi breve. O despertar foi tão calmo que contrastava com a minha situação anterior. Samuel Felipe, um homem de bem em toda a acepção do termo. Já para a alma que se identificou com as más paixões, com os vícios, com a criminalidade e com as ilusões das coisas materiais, o desprendimento é muito lento, e a perturbação, bastante prolongada. O perispírito, formado com fluidos bastante grosseiros, enraizou-se profundamente nas moléculas do corpo material. Então, o desprendimento torna-se difícil e o período de perturbação muito complicado. Em alguns casos de desencarnação, como nos de criminosos ou de suicidas, o constrangimento é muito grande a ponto de a alma sentir a decomposição do envoltório corporal. Sobre esta realidade, Allan Kardec escreveu no artigo Sensações dos Espíritos, contido na Revista Espírita de dezembro de 1858. Recordemos a evocação do suicida da casa de banhos samaritana, relatada em nossa revista de junho. Como todos os outros, ele dizia, entretanto, sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito e, ainda menos, o espírito, apenas roem o corpo. Mas como a separação entre corpo e perispírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o vocábulo, o qual poderia fazer supor um efeito muito material. Era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão, que tomava como realidade. Outra realidade, facilmente constatada nas comunicações, é que alguns espíritos inferiores, após a morte do corpo material, não conseguem ausentar-se da superfície da Terra. O perispírito encontra-se demasiadamente denso, e isso se dá por falta de qualidades morais daqueles espíritos. Então, eles não conseguem elevar-se acima das regiões terrenas, acreditando, muitas vezes, que continuam ainda vivos, com as mesmas ideias e o mesmo apego às coisas terrenas. Dessa forma, procuram manter as suas atividades e satisfazer as suas necessidades e paixões habituais. Um exemplo interessante dessa dificuldade de desprendimento do corpo material é o do espírito novel. Vou narrar-te o meu sofrimento de quando morri. O meu espírito, preso ao corpo por laços materiais, teve grande trabalho em desprender-se, o que constituiu uma primeira e dura agonia. Capítulo 4, Espíritos Sofredores, segunda parte de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então,
Devemos estar preparados espiritual e moralmente para enfrentar essas realidades do processo de desencarnação. A conquista da condição de homem de bem nos garantirá um fácil desprendimento e uma vida feliz no mundo dos espíritos. 15. O perispírito, na vida espiritual, conserva a forma feminina ou masculina? Os espíritos superiores revelaram a Allan Kardec, nas respostas às questões 200 a 202 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos não têm sexo como entendemos pela constituição orgânica, mas estabelecem entre si relações de amor e simpatia, que estão baseadas na similitude de sentimentos. Por não ter sexo definido, o espírito pode reencarnar tanto num corpo masculino, quanto num corpo feminino, em função das provas, missões ou expiações que escolheu ou precisa passar. Allan Kardec publicou, no capítulo 2 da segunda parte de O Céu e o Inferno, a seguinte resposta que o espírito Sanson lhe ofereceu, quando foi perguntado se no novo estado em que se encontrava tinha uma natureza mais masculina do que feminina e se o mesmo acontecia com um espírito que tivesse deixado o seu corpo material por muito tempo. Não temos de possuir natureza masculina ou feminina, os espíritos não se reproduzem. Deus os criou pela sua vontade, e se, nos seus maravilhosos desígnios quis que os espíritos se reencarnassem na Terra, teve de acrescentar para isso a reprodução das espécies por meio das condições próprias do macho e da fêmea. Mas vós os sentis, sem necessidade de nenhuma explicação, os espíritos não podem ter sexo. Allan Kardec, ante tal resposta, aduziu: sempre tem sido afirmado que os espíritos não têm sexo, pois este só é necessário para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se reproduzem, o sexo para eles seria inútil. Nossa pergunta não tinha por fim obter a confirmação desse fato. Mas, em virtude da morte recente do Sr. Sanson, quisemos saber se ele ainda conservava, nesse sentido, uma impressão da sua condição terrena. Os espíritos purificados compreendem perfeitamente a sua nova natureza, mas entre os espíritos inferiores, não espiritualizados, há muitos que ainda se acreditam na mesma condição terrena, conservando as suas antigas paixões e os seus desejos. Alguns ainda se consideram como homens ou mulheres e é por isso que dizem que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições decorrem do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não provém dos espíritos, mas daqueles que os interrogam sem se darem o trabalho de aprofundar as questões. Para reforçar a realidade de que alguns espíritos conservam as características masculinas ou femininas, chamamos a atenção para a lição que Allan Kardec apresentou na Revista Espírita de setembro de 1858, ao publicar a longa palestra que manteve com o espírito da Sra. Schwabenhaus, a qual se mantinha sob a forma feminina. Encontro-me sob minha última forma feminina, só me encontro sob minha última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Além disso, Allan Kardec, na evocação do espírito Humboldt, contida na Revista Espírita de junho de 1859, perguntou a esse espírito como ele seria visto, se isso fosse possível. A resposta foi muito objetiva, como homem. Allan Kardec, no artigo Considerações sobre o Espírito Batedor de Carcassonne, publicado na Revista Espírita de junho de 1863, esclareceu, de uma forma muito elucidativa, porque o espírito Felícia continuava na vida espiritual pertencendo ao sexo feminino. A primeira resposta dada pelo espírito Felícia, para certas pessoas poderia parecer uma contradição. Diz que é do sexo feminino e sabe-se que os espíritos não têm sexo. E certo que não têm sexo, mas sabe-se que, para se fazer reconhecer, apresentam-se sob a forma que os conhecemos em vida. Para seu antigo marido, Felícia é sempre mulher. Não podia, pois,
apresentar-se sobre outro aspecto, já que lhe teria perturbado a lembrança. A mais, quando este entrar no mundo dos espíritos, encontra-la como era na terra, do contrário, não a reconheceria. Mas pouco a pouco se apagam os caracteres puramente físicos, para deixar que subsistam os essencialmente morais. E é assim que a mãe encontra o filho em tenra idade, posto na verdade não mais seja a criança. Acrescentaremos ainda que os caracteres morais são tanto mais persistentes quanto menos desmaterializados os espíritos, isto é, menos elevados na hierarquia dos seres. Depurando-se, os traços da materialidade desaparecem à medida que o pensamento se desliga da matéria. Eis porque os espíritos inferiores, ainda presos à terra, são, no mundo invisível, mais ou menos o que eram em vida, com os mesmos gostos e inclinações. Allan Kardec, no artigo As Mulheres Têm Alma, contido na Revista Espírita de janeiro de 1866, fez as seguintes considerações sobre a manutenção, no perispírito, das características masculinas ou femininas. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Dessa forma, entendemos por que os espíritos, principalmente para serem reconhecidos, apresentam-se sob a forma e aparência humana que tiveram na vida corporal. 16. O perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material. O espírito Sanson respondeu afirmativamente a essa questão. Allan Kardec perguntou-lhe se a sua forma fluídica possuía uma cabeça, um tronco, braços e pernas. A resposta afirmativa está contida no capítulo 2 da segunda parte de O Céu e o Inferno. O espírito, tendo conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada, tem, sem dúvida, todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou próximo a vós todos e apertei as vossas mãos amigas, sem que o percebesseis. Portanto, o perispírito, ao conservar a forma e aparência humana, tem todos os órgãos do corpo material que caracterizam o ser humano. Sobre a forma humana do perispírito, Allan Kardec escreveu o seguinte no item 56 de O Livro dos Médiuns. A forma do perispírito é a forma humana, e, quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. Poderíamos crer, por isso, que o perispírito, desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas pelo meio em que o ser tem de viver, é a mesma em todos os globos. É, pelo menos, o que dizem os espíritos. E é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só possuem o perispírito. A mesma sob a qual em todos os tempos foram representados os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, em qualquer grau a que pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma, mesmo que decalcada do corpo,
não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser, enquanto o invólucro material lhe oferecer uma resistência invencível. Desembaraçado do corpo que o comprimia, o perispírito distende-se ou se contrai, se transforma. Em uma palavra, presta-se a todas as modificações, segundo a vontade que o dirige. É graças a essa propriedade do seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os defeitos que possam servir de sinais de reconhecimento. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E dizemos no estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Dessa maneira, concluímos que a forma humana pertence ao perispírito. Este participa na formação do envoltório material, por ocasião da reencarnação do espírito, impondo a sua forma preexistente, embora, em geral, não imponha a aparência física. Coordena e modela o desenvolvimento dos órgãos do corpo material para que o espírito consiga manifestar-se adequadamente na vida corporal, com vistas ao seu progresso intelectual e moral e o do planeta. Como o perispírito é o instrumento semimaterial de ação do espírito, e através dele que o espírito, ser inteligente, consciente e pensante, se identifica com a matéria orgânica, para modelar os órgãos que lhe vão servir de instrumento de manifestação na vida corporal. Assim, por intermédio do perispírito, o espírito impulsiona o desenvolvimento dos órgãos do corpo material que estão em desenvolvimento com o início do processo de reencarnação. Portanto, e através do perispírito que o espírito consegue dominar e controlar o envoltório corporal, e permanece unido a ele, molécula a molécula, durante toda a existência corpórea. 17. O perispírito conserva, na vida espiritual, a aparência de velho que o corpo material teve na vida terrena. Muitos espíritos inferiores mantêm, na vida espiritual, a mesma aparência de velho que tiveram na vida corporal. O perispírito retrata as condições morais dos espíritos que se mantêm condicionados a hábitos e coisas materiais, acreditando muitas vezes, por falta de conhecimento e preparo espiritual, que ainda conservavam o extinto corpo material. A forma, a aparência humana e a densidade do perispírito dão-lhe essa impressão e ilusão. Já, por outro lado, os espíritos evoluídos experimentam um notável rejuvenescimento na forma e na aparência do perispírito, perdendo, com o passar do tempo, totalmente as características da velhice que o corpo material teve na vida terrena. Exemplos disso encontram-se no capítulo 2, Espíritos Felizes, na segunda parte de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Sim, meu caro amigo, os espíritos nos haviam ensinado, aí na Terra, que eles conservam no outro mundo a forma transitória que tinham nesse. E essa é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente ao peso das provas e a fluidez maravilhosa dos corpos dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que caracteriza a raça humana. Deus abençoou todos esses corpos graciosos que se movem com todos os encantos da forma. Espírito Senhor Sanson. Nada de homens carnais, mas formas leves de espíritos que deslizam de todos os lados, circulando ao vosso redor sem que os possais ver a todos, porque é no infinito que eles flutuam. Ter o espaço diante de nós e poder percorrê-lo à vontade. Comunicarmos pelo pensamento com tudo o que nos cerca. Amigo, que vida inteiramente nova! Que vida brilhante! Que vida de venturas! Aqui não tenho mais as dificuldades que aí me embaraçavam e a velhice que me diminuía as forças. Aqui se vive amplamente e se avança porque os horizontes se alargam tão belos aos nossos olhos que nos sentimos ansiosos de franqueá-los. Espírito Van Durst. Como sou feliz! Não estou mais enfermo nem velho.
Meu corpo era apenas uma vestimenta necessária. Sou jovem e belo, dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, em que as rugas jamais assinalam o rosto e os cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Estou leve como o pássaro que atravessa em rápido voo o horizonte de vosso céu nebuloso. Espírito doutor de Melry. Vi meu avô. Não tinha mais o aspecto macilento, mas um ar de frescura e mocidade. Estendi-lhe os braços e ele me estreitou efusivamente de encontro ao peito. Uma multidão de outras pessoas, de rosto sorridente, o acompanhava. Todas me acolheram com bondade e benevolência. Espírito Maurício Gontran. 18. Crianças, após desencarnar nessa condição, conservam no além a mesma forma espiritual. Allan Kardec obteve dos espíritos superiores as seguintes revelações acerca do destino das crianças após a morte, em resposta às questões 197 a 199 do Livro dos Espíritos. O espírito de uma criança pode ser bastante adiantado, por já ter vivido muito, passado por muitas provas, acumulado muitas experiências e progredido bastante em termos intelectuais e morais. Muitas vezes, a vida material é interrompida na infância por ser o complemento de uma vida anterior que foi interrompida antes do término ou por ser uma provação ou expiação para os pais. O espírito de uma criança que morre com pouca idade retorna ao mundo espiritual, onde começa a preparar uma nova existência corpórea. Allan Kardec, ante essas explicações, salientou que, pela justiça divina, todos os espíritos são iguais, mesmo os que morrem na infância, num estado de inocência. Assim, o futuro pertence a todos, sem exceção ou favoritismo. Todos devem conquistar os méritos pelos próprios atos, cumprir suas responsabilidades e atingir a perfeição espiritual. Já nas questões 379 a 381, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, da segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec obteve dos espíritos superiores as seguintes revelações que complementam as acima apresentadas. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser bastante desenvolvido, se já progrediu muito. A imperfeição e a falta de desenvolvimento dos órgãos do corpo material infantil impedem a plena manifestação da alma na vida corpórea. Com a morte da criança, o espírito deve retornar ao seu vigor primitivo, tão logo se desembarace das influências de seu envoltório carnal. No entanto, a lucidez original do espírito só será recobrada quando ocorrer completa a separação, isto é, quando não mais existir qualquer laço ligando o espírito ao corpo material. Dessa maneira, o espírito que desencarna na condição de criança passa por um processo de readaptação à vida espiritual, encontrando nisso maior facilidade, quanto maior for a sua evolução moral e espiritual. Por outro lado, muitos espíritos preferem conservar a forma infantil no perispírito, para serem facilmente reconhecidos pelos pais, parentes e amigos, notadamente durante o desprendimento parcial da alma que ocorre durante o sono, ao manterem contato mais direto com eles. O fato de que alguns espíritos, que desencarnaram no período da infância, são bastante evoluídos espiritualmente, a ponto de se readaptarem facilmente à vida espiritual e logo assumirem atividades importantes pode ser constatado no artigo Crianças, Guias Espirituais dos Pais, publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1866. Neste caso, o espírito de uma criança de 7 anos assumiu a função de guia espiritual de sua mãe, que era médium. Questionado sobre isso, pela própria mãe, o espírito do filho respondeu: eu existo muito tempo antes de minha mãe, e ocupei, em outra existência, uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Ponto. Como já era adiantado e minha partida devia servir ao vosso adiantamento, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais aproveitável como espírito do que como encarnado.
Diante disso, Allan Kardec explicou que a criança era de uma precocidade intelectual rara para a sua idade, que parecia pressentir a morte próxima, e que desconfiava que sua alma poderia voltar para os que tinha amado. Assim, cada caso de desencarnação do espírito, ocorrido na fase infantil do envoltório corporal, deve ser avaliado em função das suas características particulares e do grau de evolução já atingido pelo espírito. 19. No caso de deficientes físicos ou mentais, como se apresenta o perispírito após a morte. Allan Kardec, através das questões 361 a 378 de O Livro dos Espíritos, obteve dos espíritos superiores as seguintes revelações acerca da situação dos espíritos que enfrentaram deficiências físicas ou mentais durante a vida terrena. O corpo material é o segundo envoltório do espírito. Este detém os seus atributos intelectuais e morais. O exercício das faculdades do espírito depende do desenvolvimento dos órgãos do corpo material que lhes servem de instrumento de manifestação na vida terrena. Em outras palavras, a manifestação do espírito na vida terrena subordina-se ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos do corpo material. Não são os órgãos que dão as faculdades ao espírito. Este, através do perispírito, impulsiona o desenvolvimento dos órgãos do corpo material, que possibilitam a exteriorização das suas faculdades. A influência da matéria pode obstruir, em maior ou menor intensidade, a manifestação e o exercício das faculdades da alma. As pessoas com deficiências físicas ou mentais têm, muitas vezes, a alma muito inteligente, mas sofrem, por prova ou por expiação, as consequências dos erros cometidos em vida passada. A insuficiência dos meios de que dispõem para agir e se comunicar com os outros na vida terrena é-lhes um constrangimento muito grande. Pelas leis da reencarnação, os espíritos que se encontram reencarnados na condição de portadores de deficiência física ou mental suportam a punição dos erros graves cometidos em existência anterior. Esses espíritos experimentam o constrangimento da impotência em se manifestar através dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Esses órgãos imperfeitos exercem um grande entrave à manifestação das faculdades do espírito. A expiação que alguns espíritos experimentam é, geralmente, imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades, como, por exemplo, a da genialidade, e um tempo de suspensão para a devida reparação e regeneração. Com muita frequência, o espírito em punição tem consciência da causa de sua expiação, mas se encontra momentaneamente impressionado com a alteração nos órgãos que dispõe para se manifestar e receber as impressões da vida terrena. Quando um espírito encarnado passa por muito tempo num estado de loucura, a repetição dos atos descontrolados pode exercer sobre ele uma grande influência. Assim, ressente-se do desarranjo na manifestação das faculdades mentais. Neste caso, mesmo após a desencarnação, continua, por algum tempo, com os condicionamentos adquiridos, até que haja completa separação ou desprendimento das influências e impressões do corpo material. Qualquer alteração no cérebro reage sobre o espírito. Este se ressente do reflexo mesmo depois da morte do corpo material, como uma lembrança ou um peso. Como o espírito não teve consciência de tudo o que se passou com ele durante o período de enfermidade, é necessário que gaste certo tempo para retomar a consciência do que lhe ocorreu. Quanto mais tempo demorar um espírito num estado de desajuste mental, mais longo será o incômodo e o constrangimento que sentirá, mesmo após a morte do corpo material. Mesmo liberto do envoltório corporal, esse espírito se ressentirá, por algum tempo, da forte impressão recebida através dos laços que o prendiam ao corpo material. Allan Kardec fez publicar, na Revista Espírita e no livro Céu e o Inferno, diversos casos de evocação de espíritos que passaram na vida terrena pela expiação ou prova da deficiência física ou mental, mostrando que cada caso tem características próprias.
Um caso interessante, na Revista Espírita de junho de 1858, está relatado pelo codificador no artigo Palestras Familiares de Além-Túmulo, o Sr. Morisson, monomaníaco. O Sr. Morisson, falecido na Inglaterra, deixara fortuna considerável. Porém, nos 2 últimos anos de sua vida terrena, imaginava-se reduzido à extrema pobreza. Então, procurava ganhar o pão de cada dia com trabalho manual. Seus familiares, vendo que eram inúteis os esforços que faziam para tirar de sua cabeça aquela ideia estranha, punham-lhe uma enxada nas mãos e mandavam-no trabalhar em seu próprio jardim, pagando-lhe um modesto salário pelo trabalho feito. Isto o deixava plenamente contente. Nas respostas, amparadas pelo Espírito São Luís, as perguntas que Allan Kardec dirigiu, percebe-se claramente que o espírito evocado ainda estava ressentindo-se da influência da aberração experimentada na manifestação das suas faculdades mentais. Assim, mesmo desprendido do corpo material, sentia ainda os reflexos da influência e das impressões distorcidas que teve no final de sua jornada terrena. Dessa forma, não recobrou de imediato, na vida espiritual, a plenitude de suas faculdades. A investigação da causa para a continuidade desse constrangimento levou à conclusão de que o mau emprego de sua fortuna, como um fracasso na prova da riqueza, impôs essa consequência. Outro caso interessante, publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de março de 1860, é o da senhorita Endermule, surda e muda, nascida em Berna. Ela estava com 32 anos de idade e sua alma foi evocada em Paris, a pedido de seu irmão. Esse espírito encarnado, embora tivesse um envoltório corporal com aqueles defeitos físicos, apresentou-se em perfeito estado de saúde. Respondendo às perguntas que lhes foram dirigidas, disse que estava consciente de que seu corpo estava na Suíça, cochilando e desfrutando de excelente estado de saúde. Havia despendido tempo inapreciável para vir da Suíça à França. Existia um laço que prendia a alma ao corpo material, de forma que seria divertida se tivesse que voltar a ele. Podia ver perfeita e distintamente a todos. Sua alma não era surda e podia ouvir os ruídos. Além disso, era mais antiga que o seu envoltório corporal e conhecia bem cada som. Raramente afastava-se do corpo material a ponto de poder apreciar música. Respondia em francês porque o seu pensamento não precisava dessa língua para transmiti-lo ao guia do médium que o traduzia para a língua que lhe era familiar. As deficiências em seu corpo material eram provas voluntariamente escolhidas. Dessa forma, apesar de estar encarnado em um corpo com deficiências físicas, o espírito, desprendido parcialmente do corpo material, pelo efeito do sono, conservava suas faculdades intactas e perfeitas. Outro caso notável é o da evocação do espírito encarnado de um surdo-mudo, publicado por Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1865. Esse espírito não se apresentou com as mesmas deficiências físicas e afirmou que o estado de surdo-mudo de nascença era devido a uma expiação dos crimes que havia cometido em existência corporal passada. Ante tais constatações, Allan Kardec explicou que o espírito encarnado encontra, numa vida corporal anterior, a causa justa para as aflições que enfrenta num corpo enfermo, quando ela não está na vida presente. Ao gozar de certa liberdade durante o sono, o espírito encarnado pode se lembrar de suas existências corporais passadas, das faltas cometidas e saber por que sofre de maneira justa na vida atual. A justiça de Deus jamais falha, mas sempre deixa aberta a porta do arrependimento e da expiação dos crimes cometidos. Outro caso interessante foi publicado por Allan Kardec no artigo Uma Expiação Terrestre, o jovem Francisco, contido na Revista Espírita de maio de 1867. Esse menino viveu dos 3 aos 12 anos de idade, quando morreu, experimentando sofrimentos e dores intensas em função de uma paralisia e hidropsia.
Tendo sido seu espírito evocado, revelou que o sofrimento experimentado era expiação pelo assassinato cruel de uma pessoa em vida anterior, que agora estava num estado melhor e na alegria por ter expiado o crime e se livrado, ao reencarnar, do sofrimento maior que já experimentava ou suportava na vida espiritual, e que sua alma,